Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para soltar o seu corpo. Crianças são bombas de energia. Elas pulam, elas gritam, elas dão cambalhota. Crianças têm um corpo mole, elas são capazes de se adaptar a qualquer abraço e elas são uma fonte poderosa de calor humano. À medida que a gente vai crescendo, a gente começa a perder grande parte dessa maleabilidade das crianças e nós começamos a ficar um pouco mais rígidos, mais frios, inclusive. Nosso corpo perde a espontaneidade e o nosso comportamento fica mais sisudo. A criança grita, pula e corre dentro da loja do shopping enquanto o pai fica rígido, mandando a criança parar de correr para um lado e para o outro. Nós nascemos com um corpo solto, mas é o olhar dos outros que acaba endurecendo a gente, enrijecendo o nosso corpo. São todos os nãos que nós escutamos enquanto estamos crescendo. Não faz aquilo, menino. Olha, cuidado com isso, menina. Não toca em, não pula em, não sobe em, não corre em. Não, 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 para todos os lados. É aquele movimento que a gente faz para poder agarrar o pote de biscoito e que é encurtado sempre que alguém diz não pra gente. Essa contração, essa retenção do movimento acaba criando uma retenção de uma energia que deveria de estar sendo deslocada e movimentada, mas ela acaba ficando parada, dura, enrijecida no nosso próprio corpo. A essa rigidez, a esse embotamento, nós damos o nome de couraça muscular do caráter. É uma couraça muscular porque ela se manifesta no nosso corpo. Ela é do caráter porque ela também se estende para as nossas neuroses psíquicas. Wilhelm Reich foi um dos discípulos de Freud que se dedicou exclusivamente a trabalhar com o corpo humano, tão rejeitado pelos outros campos da psicologia. Ele foi capaz de observar uma profunda conexão entre o nosso inconsciente e o nosso corpo físico. Ele observou que sempre que nós temos algum desejo reprimido, seja por um responsável ou seja por qualquer figura de autoridade naquele local, pode ser um avô, uma tia, pode ser uma professora, pode ser os nossos próprios pais. Sempre que nós queremos fazer um movimento, não podemos. Sempre que nós queremos fazer alguma coisa e somos reprimidos em relação àquilo, uma parte dessa nossa potência vital é retida nesse movimento. Outras vezes a energia é retida pela repetição do movimento que nós fazemos quando somos reprimidos. É quando alguém chama a nossa atenção e nós encurtamos os ombros e franzimos a nossa sobrancelha. E acaba que essa postura corporal e esse gestual de rosto, de mão, de corpo, acaba sendo engessado em nós. Você provavelmente conhece alguém que parece que tem a sobrancelha sempre franzida, ou então alguém que parece que tem a boca sempre puxada para baixo, como se ela estivesse sempre infeliz. Eu não sei se eu consegui puxar bem a minha boca. Esses trejeitos da fisionomia da pessoa fazem parte, provavelmente, de traumas infantis ou de neuroses não resolvidas. E essas neuroses acabam se manifestando no corpo a partir de determinados comportamentos ou principalmente a partir de diversas restrições que nós passamos a ter. E para nós conversarmos um pouco mais profundamente sobre essa couraça muscular do caráter, eu vou falar um pouco sobre as diferentes camadas que Wilhelm Reich observou na descrição dos componentes da psique e do corpo humano. Reich observou 3 camadas para a conjunção do corpo-mente, que também é descrita como soma. Na primeira camada se encontra a máscara que expomos ao mundo, a máscara de pessoas civilizadas e racionais. Essa é a camada mais superficial de nossa couraça muscular do caráter. Caso nós conseguirmos despir essa primeira camada, a segunda camada da couraça se apresentaria como um ser agressivo, lascivo, egoísta e invejoso. São os nossos impulsos reprimidos, as violências sofridas e nunca retrucadas. Essa segunda camada é uma intermediária e, uma vez quebrada, daria vazão à camada mais profunda do espírito humano, a energia vital pulsante e dançante, capaz de nos retornar a um estado de paz com o próprio corpo e harmonia com o ambiente natural. Essa teoria das 3 camadas de Reich ela é análoga, até certo grau,
com a teoria de Jung sobre persona, sombra e self. Para Jung, a nossa camada mais exterior seria a persona, a máscara que nós apresentamos para o mundo e que muitas vezes pode tomar a face, por exemplo, do nosso papel social, seja a nossa profissão, seja o nosso papel dentro da família ou de um grupo de amigos. A próxima camada seria do nosso inconsciente pessoal, que se apresentaria primeiro para nós por meio das qualidades da nossa sombra, que são justamente as características que foram reprimidas em nós e relegadas para um ponto da nossa inconsciência, onde ela acaba se desenvolvendo de uma maneira relativamente degenerada, por assim dizer. E a última camada, a camada mais profunda da nossa psique, seria o self, que para o Jung representa tanto a totalidade da psique quanto aquele núcleo desconhecido, aquela coisa profunda da nossa psique primitiva, que está ligado aos nossos instintos e que também nos conecta à harmonia com a natureza. Para aqueles que já têm algum conhecimento em psicologia junguiana e que já acompanham os vídeos do Caô Sofia, onde eu falo bastante a respeito disso, essa comparação das 3 camadas de Haidt com as 3 camadas de Jung pode ajudar a entender melhor as relações entre as nossas neuroses, entre os nossos impulsos reprimidos e como eles podem se manifestar no nosso corpo e no nosso comportamento. E essa comparação tem alguns limites. Por exemplo, Haidt enxerga a terceira e a segunda camada como simplesmente coisas a serem quebradas e superadas, enquanto que Jung enxerga na camada da sombra do nosso inconsciente qualidades que precisam ser resgatadas e reassimiladas. Aquilo que Haidt enxerga como simplesmente uma barreira, Jung enxerga como um terreno fértil a ser explorado e redescoberto. E essa diferença de enfoque também acaba implicando uma diferença de métodos sobre como trabalhar com essas camadas da nossa consciência. Portanto, vai ser muito interessante falar sobre os efeitos da sombra no nosso corpo e como trabalhar com ela a partir do corpo. A couraça muscular representa todo o esforço que nós fazemos para não fazer aquilo que desejamos fazer. E para além disso, ela também representa todo o esforço que nós fazemos para impedir que outras pessoas façam aquilo que nós mais desejamos fazer. Essa é a descrição que José Ângelo Gaiarsa dá para a couraça muscular do caráter. Ele é um psicólogo brasileiro responsável por trazer os estudos haitianos para o Brasil. Essa descrição de Gaiarsa ajuda a entender como a couraça muscular do caráter ela influencia não apenas o nosso corpo, mas a nossa interação com o meio e a nossa interação em sociedade. Uma das repercussões mais proeminentes a respeito de uma pessoa com uma couraça muscular muito rígida é a incapacidade de se relacionar bem com as outras pessoas, principalmente de modo amoroso. Se tem um tema que ficou popular ultimamente, são os tais dos celibatários involuntários, ou da sigla que vem do inglês incels. Acontece que a incapacidade de se relacionar com outras pessoas, de se fazer atraente, flexível, interessante, maleável, de dançar a dança da sedução amorosa, tudo isso é característica de uma personalidade muito rígida e de um corpo muito rígido. E o efeito acaba sendo cumulativo, porque a dificuldade de se relacionar com outras pessoas sexual e amorosamente torna gradualmente ainda mais difícil quebrar com essa rigidez, pois o corpo se torna cada vez mais rígido, ou seja, quanto mais difícil uma pessoa conseguir se relacionar amorosamente, mais difícil se torna ao longo do tempo. A sensação que as pessoas têm quando elas acreditam que estão encalhadas não é à toa. Para mim, a cultura dos incels faz parte de um mal social muito mais generalizado do que parece. Um homem casado pode muito bem ser um incel e ele não precisa ser um virgão para isso. Basta que ele continue tendo o mesmo tipo de mentalidade, de comportamento que ele tinha quando ele alegava que era muito difícil conquistar alguém. As pessoas que continuam enxergando o sexo como um campo de exercício de poder, como eu comentei no vídeo anterior, para mim continuam tendo uma mentalidade muito próxima
dos incels, pois eles enxergam uma relação intrínseca entre exercício de poder e demonstrações de poder e a capacidade ou não de se relacionar afetivamente, amorosamente e sexualmente com as pessoas. Pode mais quem tem mais e faz mais quem já faz muito. Indivíduos preconceituosos têm, muito geralmente, uma couraça muscular bem rígida, principalmente quando seus preconceitos se voltam para o campo da sexualidade. Afinal, como ousa você viver o gozo e o prazer que eu tenho medo de experimentar eu mesmo? Aquela afirmação de que todo homofóbico é homossexual enrustido tem um pouquinho de fundamento. Tem sim um ou outro estudo que foi feito apontando para como jovens que manifestavam opiniões extremamente preconceituosas em relação a homossexuais tiveram graus mais elevados de ereção ao serem expostos a filmes pornô homossexuais do que rapazes que diziam não ter nenhum preconceito e nenhum problema com relação a isso. Algumas pessoas estão realmente lutando contra um desejo, mas isso não é tão simples quanto afirmar que eles são homossexuais por causa disso. A sexualidade humana é uma parada muito mais fluida e muito mais complexa do que dizer que preconceituosos são homossexuais dentro do armário. Não é tão simples assim resumir a sexualidade das outras pessoas a jargões de militância. Segundo Haidt, existe um método muito direto de se amolecer a couraça muscular do caráter, mesmo que por um breve período. E esse método é justamente o orgasmo sexual. Acontece que não são todos os tipos de orgasmos que são capazes de provocar esse amolecimento como exigido por Haidt, e muito menos são capazes de fazer esse período de amolecimento permanecer ao longo de toda a trajetória da vida. Geralmente é uma coisa que dura alguns breves instantes e pouco depois nossa couraça já vai sendo montada novamente. Quantos dos espectadores aqui já experimentaram a sensação de parecer que você está totalmente desmontado depois de uma transa muito boa? Você quase não consegue levantar da cama porque o seu corpo virou uma gelatina. Está aí a experiência do amolecimento da couraça, do qual eu estou tanto falando. É claro que existem outras atividades corpóreas que também ajudam bastante a essa soltura. Uma delas é a dança. E agora você sabe por que eu danço nos rituais. A dança ajuda a soltar melhor o corpo. Na verdade, quanto mais solto for a sua couraça, mais fácil é dançar, porque o seu corpo está mais solto e mais propício à dança. Mas agora a gente voltou à mesma sinuca de bico dos incels. Como tornar a nossa couraça mais maleável se todas as atividades que ajudam a soltar ela já pressupõem eu ter alguma soltura com a minha couraça? Bom, acontece que a couraça de ninguém é perfeitamente rígida, e o pouco resultado que você tem já é mais resultado do que não ter nenhum resultado. Portanto, faça aquilo que for possível fazer, busque as atividades que forem possíveis alcançar. Uma boa massagem ajuda a soltar um pouco mais o corpo, a tornar a sua energia um pouco mais liberada. Uma capoeira angola também é um outro exercício excelente para poder soltar o seu corpo. Fazer uma terapia às vezes também ajuda, afinal, o seu terapeuta vai saber te orientar ao que fazer para você ser capaz de aos poucos se soltar mais, seja socialmente, seja corporeamente. A experiência de você soltar a parte da sua couraça muscular do caráter, de soltar essa energia que está presa no seu corpo, vem algumas vezes acompanhada de uma sensação de estar extremamente propenso à atividade, de estar imbuído de uma energia que não se tinha antes. Está aí uma das chaves místicas sobre o uso de vários ritos orgásticos no meio da magia. Esse é um dos segredos da magia sexual, a maneira como a liberação dessas energias no nosso corpo torna propensa a liberação e o uso dessas energias para outros desígnios que nós temos. Mas mesmo para isso, é necessário saber conduzir uma prática que extraia a melhor energia possível ou libere essa energia na melhor qualidade possível. E eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos.
Quando me refiro a um orgasmo bem executado, eu estou falando sobre uma forma de experienciar o prazer sensual que é um pouco distinto da forma mais ordinária de se pensar o prazer sensual. Isso significa tentar reeducar o nosso olhar sobre a sensualidade e sobre a sexualidade também. Mas não se preocupa que eu vou esmiuçar melhor esses assuntos nos próximos vídeos da série. Para mais colocações energéticas, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.